Ouçam, uma voz clama: abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Isaías 43. Podcast A Voz que Clama, porque a mensagem ainda ecoa. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um episódio do podcast A Voz que Clama, o podcast que tem por missão proclamar a palavra de Deus no deserto do mundo moderno e ao coração daqueles que ouvem, com mensagens que combinam reflexão, fé e razão em sintonia. Nos siga no Spotify e também no YouTube, e se você gostar, curta e compartilhe com alguém. Vamos ao episódio de hoje? Pegue sua Bíblia e vem comigo se aprofundar na palavra de Deus. E aí, já pegou? O bom fermento versus o mau fermento. Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si por que não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse: como é pequena a sua fé, por que vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Mateus 16, 6, 8 NVT. Quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado e tudo que é secreto será divulgado. Lucas 12, 1, 2 NVT. A natureza do fermento, influência e essência. O fermento, na Escritura, não é apenas uma substância, mas um princípio de influência, algo pequeno, muitas vezes invisível, que altera progressivamente a natureza daquilo que toca. Na mentalidade bíblica, ele simboliza algo que se espalha de forma silenciosa e abrangente. Por isso, pode representar tanto corrupção quanto transformação, dependendo do contexto. O fermento dos fariseus, o engano da insuflação. Exegeticamente, a hipocrisia em Lucas 12, 1 é o ato de parecer maior ou diferente do que se é por dentro, uma aparência enganosa. É um crescimento oco, uma expansão do ego, não do caráter, além de inútil, porque um dia tudo que as pessoas se esforçam para mascarar, pensamentos, conversas, obras e planos malignos, virá à luz para o recebimento de galardão ou condenação. O orgulho farisaico separa, porque se fundamenta na superioridade e não na comunhão. No episódio de Mateus 16 e Marcos 8, o erro dos discípulos não foi apenas esquecer o lanche. O termo grego para a discussão deles sugere um raciocínio puramente horizontal e ansioso. A falha de discernimento. Eles estavam com o pão da vida, João 6:35 no barco, e discutiam a falta de pães. O fermento dos fariseus, que Jesus menciona ali, também incluía a cegueira espiritual. Os fariseus pediam sinais, provas, ignorando a realidade à frente deles. Ao se preocuparem com o pão físico, os discípulos estavam operando sob o mesmo sistema operacional dos fariseus, o sistema da escassez e da visão limitada ao visível. Apesar de aquela multidão estar reunida em volta de Jesus, a maioria estava ali por causa de seus sinais, por aquilo que ele podia oferecer a elas. Muitas pessoas o buscavam apenas pelo que ele podia fazer, e não por quem ele é. Assim permaneciam presas ao mesmo fermento que distorcia sua percepção. O fermento farisaico corrompe nossa visão sobre como Jesus realmente é, Senhor sobre tudo e todos, e não um revolucionário, messias político, um gênio da lâmpada, ou apenas um mestre sábio entre tantos. E também nos impede de enxergar o outro assim como Jesus enxerga. E quando isso acontece, será apenas uma questão de tempo para nos acotovelarmos e atropelarmos uns aos outros, como está em Lucas 12, 1. A falta de compaixão é um dos principais e mais tristes sintomas dessa cegueira espiritual. Do pão isolado ao único corpo. Se nos enxergarmos como pães individuais, o fermento humano nos inflará, gerando orgulho, comparação e divisão. Cada um tentará crescer mais do que o outro. Mas quando compreendemos que todos participamos de um único pão, que é Cristo, 1 Coríntios 10, 17, João 6, 35, deixamos de competir
e passamos a edificar uns aos outros. No momento em que um cristão se vê como um pão individual, concorrente, ele nega a natureza da comunhão do corpo de Cristo. O fermento dos fariseus é uma doença espiritual que distorce o que é realmente importante. Ele nos faz focar no pão que falta, ignorando o pão que está presente. Ele nos faz buscar um crescimento motivado por ambição egoísta, orgulho, totalmente oposta à atitude de Cristo, humildade, descrita em Filipenses 2. Enquanto o reino de Deus opera por edificação mútua e amorosa, resultado da graça que nos salvou. Jesus advertiu seus discípulos quando eles começaram a se preocupar com o pão. Marcos 8, 14 e 21. No entanto, o problema não era a falta de pão em si, mas a falta de entendimento espiritual. O fermento dos fariseus atua exatamente assim. Ele distorce nossa percepção, fazendo-nos focar no que é secundário e esquecer o essencial. Mesmo após presenciarem milagres, os discípulos ainda estavam presos à preocupação material. Quando esse fermento está presente, passamos a viver dominados pelo imediatismo, por aquilo que é visível e passageiro, e facilmente nos envolvemos em discussões e preocupações que revelam uma fé enfraquecida. O fermento dos fariseus não começa dividindo pessoas, começa cegando o coração. E um coração cego transforma coisas simples como o pão em motivo de ansiedade, conflito e divisões. O fermento do reino, transformação pela graça. Disse também: com que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Lucas 13, 20 e 21 NVT. Na parábola de Lucas 13, Jesus subverte o uso comum do termo. Aqui, o fermento representa a influência da ação irresistível e invisível da graça. Ele não infla para separar, ele permeia para integrar. Enquanto o fermento humano foca na aparência, volume, o fermento do reino foca na substância, qualidade da massa. É verdade que em quase toda a Bíblia, o fermento simboliza o pecado ou a corrupção. Êxodo 12, Mateus 16, 6, 1 Coríntios 5, 6, 8. No entanto, Jesus era mestre em usar ironia e subversão. Ao dizer que o reino é como o fermento, Jesus está dizendo que o reino é contagioso. Assim como o pecado se espalha, a graça de Deus é ainda mais poderosa para permear e dominar a massa da humanidade. Isso mostra que o reino não é imposto por força externa, como os judeus esperavam do Messias político, mas por uma influência interna e irresistível, o que é a definição teológica da graça operante. O fermento aqui é a graça, porque ela é a única força capaz de entrar em uma massa morta e fazê-la viver e crescer. O fermento não apenas aumenta o pão, ele muda a sua composição química. Graça como fermento. Sem a graça, a massa, nossa humanidade, é pesada, sem vida e ázima. A graça, o fermento, traz vida, leveza e transforma o que era comum em algo novo. Jesus coloca a parábola do fermento, Lucas 13, 20 e 21, logo após a parábola do grão de mostarda. A mostarda foca no crescimento externo e visível, a árvore. O fermento foca na transformação interna e invisível, a massa. Se Jesus está descrevendo o reino de Deus, e o reino é estabelecido pela graça, o fermento torna-se a metáfora perfeita para como a graça opera. Ela entra no coração, escondida, e altera a natureza de todo o ser. O fermento passa a representar a ação invisível e irresistível do reino de Deus. Não é um crescimento que separa, mas que une, porque sua fonte não é o ego, mas a graça. O fermento humano infla o indivíduo. O fermento do reino transforma um povo. Quem se vê como pão isolado compete. Quem participa do único pão, que é Cristo, edifica. Esse é o principal diferencial entre o bom fermento e o mau fermento. Um nasce do orgulho, o outro da graça. Um nos afasta uns dos outros, o outro nos faz crescer juntos em Cristo. O mau fermento é o da hipocrisia, como alertou Jesus, Evangelho de Lucas 12, 1. Ele age de forma silenciosa, inflando o ego e nos levando a uma falsa percepção de superioridade espiritual.
Esse fermento nos divide, porque nos faz olhar para o outro de cima para baixo. Alimenta o individualismo e transforma a fé em comparação, cada um tentando ser maior do que o outro. No reino, o crescimento de um envolve o crescimento de toda a massa, porque toda a massa está sob o efeito do mesmo e único fermento. E se o fermento é a ação do reino de graça, não há como uma parte da massa crescer sem levar as outras consigo, porque todos estão debaixo da mesma graça. A competição é, portanto, uma evidência teológica de que o fermento que está agindo é o velho fermento da maldade. 1 Coríntios 5:8. Quando vivemos como pães isolados, a nossa fé se torna uma métrica de comparação e ansiedade. Mas quando reconhecemos que somos uma única massa sob um único pão, o crescimento deixa de ser uma disputa por espaço e se torna uma expansão de amor. Vale destacar que, após perceber a multidão pisando umas nas outras, Jesus passou a concentrar seu ensino nos discípulos. Jesus guarda o bom fermento do seu reino para aqueles que se colocam aos seus pés com a disposição de aprender e não para aqueles que ficam à sua volta tentando pressioná-lo. A esses, Jesus permite que continuem com seus próprios fermentos. O fermento humano isola o indivíduo em sua hipocrisia. O fermento de Cristo une o corpo em sua glória. O crescimento não é competitivo, mas orgânico e cooperativo, caracterizado pela mutualidade do amor entre os membros. Quando um sofre, todos sofrem, e quando um se alegra, todos se alegram também. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela, e se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. 1 Coríntios 12:26 NVT. O que Deus faz em um, transborda para outros. A transformação não isola, ela se espalha. Por isso a competição é um sinal de que outro fermento está operando. O velho fermento, 1 Coríntios 5:8. Oração. Pai amado, retire do meio de nós e do nosso coração todo e qualquer resquício do fermento velho de nossa natureza corrompida. Queremos o fermento do teu reino que espalha vida por onde passa. Embora sejamos muitos, comemos todos do mesmo pão e formamos uma única massa. Somos todos irmãos, filhos teu igualmente amados e todos alvos da tua maravilhosa graça. Que teu Espírito Santo nos mantenha sempre unidos nele pelo vínculo da paz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um podcast A Voz que Clama. Se você gostou, compartilhe com alguém e não esqueça também de curtir e nos seguir no Spotify e no YouTube para mais episódios. Muito obrigado, que Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. E até o próximo episódio.